Quem aqui sabe a história de Esther É. na Bíblia? Foi que você contou a história na semana passada. Eu contei a história semana passada, então você tem que estar sabendo, né? Você falou assim uma parte lá que Rainha da salvou o povo judeu, que Deus determinou. Não, escolheu ela. Então vamos falar novamente sobre a história de Esther e depois a história de Ruth, que são duas mulheres extraordinárias da Bíblia. Beleza? Depois a gente vai para a Revolução dos Bichos e depois a gente vai para o tema de política. Ok? Beleza? Então, vamos começar pela história de Esther. Primeiramente, Esther é a mulher mais citada na Bíblia, vocês sabiam disso? Muitas pessoas acham que é Maria, né, mãe de Jesus, mas a mulher mais citada na Bíblia é Esther. Primeiramente, quando você está... O tio de Esther, Mardoqueu, ele estava em Judá e ele fez parte das pessoas que foram escravizadas na Babilônia. Judá, eles perderam a guerra para os babilônicos e tiveram muitas pessoas que foram levadas para a Babilônia para servirem como escravos. E o tio de Esther foi uma dessas pessoas. Qual o nome dele? Mardoqueu. Não é Mordecai? Também. Mordecai, tem traduções que falam Mardoqueu, tem traduções que falam Mordecai. O Ricardo tá antenado. Mordecai era um desenho lá no lado. Eu estava lembrando disso agora. Bárbaro, né? Ele não passou mais por brincadeira. Vocês já imaginaram a gente perder aqui uma guerra para um país estrangeiro, vermelho, e eles nos levarem para lá para trabalhar como escravos para eles? Vocês já imaginaram isso? Jamais vai acontecer, né? Foi o que aconteceu naquela época com o povo de Judá. E aí eles conseguiram, né, a terra deles de volta, enfim. Mas, mediante esse cenário, o povo de Judeu, eles estavam dispersos. E nesse momento eles estavam sob o domínio dos persas, não estavam se auto-assumindo como judeus, com medo de perseguição. E Esther e Mordecai estavam aí entre os persas, beleza. Quanto tempo seria um banquete para vocês? Assim, a pessoa mais rica do mundo, vamos supor, a pessoa mais rica do mundo, se fosse dar um banquete aqui pra gente, quanto tempo vocês acham que demora esse banquete? 3 horas. 3 horas? 4 horas, né? 4 horas? O dia inteiro. Um dia inteiro? E lá demorou muito mais, né? Lá demorou 6 Então, meses. o rei da Pérsia, ele estava fazendo um banquete, ele estava querendo mostrar todas as riquezas do rei da Pérsia, queria mostrar o quanto ele era próspero. E isso aí demorou 6 meses. 6 meses. Imagina, você acha que a pessoa mais rica do mundo hoje conseguiria fazer uma festa assim que duraria 6 meses? Não sei, talvez, né? 6 meses, vocês entenderam muita coisa isso, para pensar. 3%. São 180, na Bíblia fala 180 dias. Aí, então o rei judeu estava fazendo, o rei dos persas, o rei Xerxes, ele estava aí nessa festa. E... Não, porque eu sou muito risonho. E aí a mulher dele ficou com ciúme. E resolveu fazer uma festa também, dar um banquete também. Quanto tempo você acha que durou o banquete da rainha? O dele durou 6 meses, né? O dela, vocês acham que durou quanto tempo? Uma semana. Durou uma semana, 7 dias, né? Talvez por não conseguir dar um banquete tão farto como o rei conseguia dar, e o dela foi só para as mulheres. Ela ficou, talvez, ela tenha ficado um pouco com ciúme, né? E estava acontecendo simultaneamente os dois banquetes em determinado momento. E dizem que o rei Xerxes, ele estava embriagado, né? Ele estava já no vinho. E ele teve uma ideia, assim, embriagado, de querer mostrar a rainha para o povo, né? Porque a rainha era muito bonita. Imagina, a pessoa está embriagada e chama a mulher, vem cá, eu quero mostrar você para todas as pessoas. Mas o rei não era o Assuero? Não, era o Xerxes.
aí ele queria mostrar a mulher durante esse banquete, essas festas que ele estava tendo. E aconteceu. E assim, se o homem chamou a mulher, né? Tem que ir? Tem que ir, né? Não tem que ir, Rose? Não tem que ir, Mário? Tem que ir. Ah, você sabe que a mulher tem que ser submissa ao homem, né? É. Não é? Ou não? Ela era muito bonita também, na história, Então, e ele queria exibir ela. Ele queria exibir ela porque ela era muito bonita, né? E se o homem chamou, né? Imagina, não, hoje em dia a gente não tem essa tradição, né? Tá cada vez mais a mulher que manda, né? Mas naquela época não era assim, né? Você vai ver até na história de Ruth que isso fica bem acentuado. E então chamou ela, e aí ela resolveu ser igual essas meninas da faculdade. Sabe o que ela fez? Ela falou, não vou. Feministinha. Vou não. Ela falou que não ia. O que você acha que o rei devia fazer? Uma mulher que se a rainha recusou um convite dele na frente de todo mundo, o que você acha que o rei deveria fazer? Matar. Se o rei chama vocês aqui, Até que a morte separa. Tirar ela, tirar a coroa dela, né? Tirar a coroa, né? então aí o rei não sabia o que fazer e foi pedir conselho aos sábios, né, do reino. Pessoal estudado. E aí os sábios falaram o seguinte pro rei: todo mundo segue o exemplo dos governantes. Se você não fizer nada com a rainha, as mulheres agora vão começar a não ser mais submissas aos seus maridos, vão começar a ter uma razão para falar, ó, eu não vou te obedecer, nem a rainha obedece o rei, quanto mais Deus te obedecer. Os sábios falaram isso pro rei, falaram, olha só, você tem que fazer alguma coisa, senão você vai perder a mão aqui do seu reino. Então, dito isso, ele teve que tirar a rainha, né, destronar a rainha. E aí, existe vácuo de poder? E aí você tem que arrumar uma outra rainha, né? E como é que o rei arruma uma mulher? Como é que é? Se fosse hoje em dia, talvez ele fosse ali Ele ia na... no baile forte. Aí não arranjar mulher, né? Já tranqueira. Arrumou outra mulher, mano. No palácio. Qual o melhor método de você Harém. arrumar uma mulher? Além dele, Libertador. Não, pior que foi isso que ele fez. Ele publicou um edital. Então, concurso pra noiva. Ele começou a fazer concurso pra noiva, foi isso que ele fez. Uma por noite. Então, aí ele designou os funcionários dele para pegar as virgens, né? O que tá acontecendo aí? Deu ruim aqui. Você tá indo aí? Tá querendo entrar ao vivo aqui, ela vai ficar. Tá. Ah, não, tudo certo. Eu vou perguntar. Tá, ele começou a designar as virgens para conseguir as mulheres para eles, né? Pra ele. E aí Esther estava no meio dessas virgens, né, que foram designadas e eram muitas pessoas. E aí já dizia que Esther podia falar que era judia? Não. Por que ela não podia falar que era judia? Tinha medo de ser morta. Ela tinha medo de ser morta, né? O nome dela de verdade não era Esther. Era rasgada. Ela Ela era órfã. Tá, aí pra você se apresentar para o rei, selecionaram várias virgens. Pra você se apresentar para o rei, você pode se apresentar de qualquer jeito? Não. Você tem que tomar um banho antes, é isso? Tem que ficar todo produzido. Com especiarias, tem acho que os meses, né? Preparação, com óleo, Tá. isso aqui. Quanto tempo você acha que... Ô Dali, se você fosse ver o rei, quanto tempo você ia demorar se arrumando? Uma vida. Uma semana. Pra dar jeito nisso aqui, meu filho, tem que ser uma vida. Quanto tempo vocês acham que Esther demorou? Tem tudo doido. Acho que foi 6 meses? 6 meses, acho que foi 6 meses. É, 6 meses. Um ano. É, uns 6 meses mais ou Ó, menos. se o banquete foi de 7 dias, ela deve ter ficado na academia uns 6 meses. Então, Por aí. Ó, 6 meses foi o tempo que ela passou se perfumando. Ah, é 6 meses. nossa senhora.
6 meses se Então, só perfumando. um mês de jejum, então. E- Tudo demorado, né? É que ela não tem Não, coragem. deixa eu Periquitou. se Não, o povo pode tomar Ela se banho periquitou. de água assim à vontade, então dá de Bom, vamos perfume. focar na aula, pessoal. Ao todo foram 1 ano que ela ficou se É. preparando. Ficou 1 ano se preparando. E todas as virgens, quando iam ver o rei, elas ficavam 1 ano se preparando, todas elas. E aí, depois de 1 ano se preparando, diz na Bíblia que ela teve muita ajuda, né, dos funcionários, que sempre que o funcionário via Esther, eles sempre simpatizavam com ela, deixavam ela com as melhores comidas do palácio, do harém, os melhores quartos, enfim. E aí ela foi ajudada lá dentro e ela conseguiu se tornar, o rei gostou dela e ela conseguiu se tornar rainha. Quando ela se torna rainha, o Mordecai, ou Mardoqueu, ele fica muito preocupado, até porque Esther é judia, ele fica com medo das pessoas descobrirem. Ele está sempre ali em frente ao palácio, querendo saber o que está acontecendo, está tudo certo. E nisso que ele está em frente ao palácio, ele descobre que os 2 funcionários que ficam ali em frente ao palácio, na entrada, eles estavam conspirando contra o rei. Se você é o Mordecai, o que você faria? Se você está em frente ao palácio, você fica sabendo que estão conspirando contra o rei, o que você faria? Ah, vida é Então, aí ele avisou Esther, e a Esther falou pro rei em nome de Mordecai. E aí o rei mandou matar essas 2 pessoas, e isso foi escrito nos livros, né? Que eles tinha tipo um diário do que tinha acontecido nos dias, escreveram nos livros o que aconteceu, e matou esses dois conspiradores. E a partir do momento que aconteceu isso, o rei ficou muito preocupado com a sua segurança, né? Quando você fica muito preocupado com a sua segurança, o que você faz? Para lá. Você contrata mais pessoas para cuidar de você, da sua segurança. No caso do Bolsonaro, quando teve a facada, teve mais policiais federais, teve que ter mais cuidado onde ele ia, o GSI ficou mais preocupado, né? Ou não? Com o rei também, foi a mesma coisa. Ele começou a ficar mais preocupado com a segurança dele porque ele viu que tinha pessoas dentro do palácio que queriam matar ele. E aí ele designa um rapaz para tomar conta da segurança dele e dar todas as honrarias para ele. Inclusive as pessoas ao verem ele tinham que se prostrar diante dele, tinham que acionar diferente. Tinha esse rapaz que cuidava da segurança dele. E ele começou a ter tanto poder que ele começou a fazer um decreto em nome do rei de que todas as pessoas ao verem ele tinham que fazer uma referência, né? E havia uma pessoa que não fazia essa reverência ao rei. Quem você acha que é essa pessoa que não fazia reverência ao rei? dentro ou fora do palácio? Fora do palácio. Mas o quê? Era o ministro, né? Não era o nome. Ele Era era Ramã, né? Amado. Ramã. Era Ramã, isso aí. Era Ramã. Aí ele. Aí o Mordecai ele não se curvava diante do rei, né? Por que ele não se curvava? Olha, tem coisa massa que eu não lembro agora. A linhagem do Ramon é até hoje. Eu não sei qual dos povos aí da Chifre de Ramon, alguma coisa, mas é uma coisa bem séria. E ele sabe, os inimigos de Israel, alguma coisa assim, né? Não, então, aí a gente. Ah, todos eles são inimigos de Israel. Cada um tem um motivo pra ser. Então, aí você tem o Mordecai que não estava se curvando diante desse funcionário. E os amigos dele começam a fofocar no palácio. Falar, olha só, você não é tão querido assim porque tem até algumas pessoas que não se curvam diante de ti. E sempre que chegava a Mordecai e perguntavam para ele, por que você não se curva diante desse funcionário, do Ramã? Ele respondia o seguinte, porque eu sou judeu. Ele só falava isso. Ele saía fora. Então o Ramã ele teve uma ideia ótima. Ele falou, então quer saber? Vou fazer um decreto e todas as pessoas judias daqui do império vão ter que ser mortas no mesmo dia. Ele sorteou um mês, sorteou um dia e falou, nesse dia aqui todos os judeus serão mortos. Ele pediu permissão para o rei concedeu essa permissão. E ao saber disso, o Mordecai fica desesperado e ele começa a chorar, se veste no saco, ele começa a chorar e sai pedindo ajuda, lá perto do palácio, né? E
E eles começam a questionar por que o que tinha acontecido. E vocês acham que Esther estava em perigo? E ele começa a conversar com Esther. E há essa... Gente, por favor, para de conversar, senão vocês não se concentram também. Deixa pra conversar depois. Não, tem que ir. Não é conversa. Então, aí ele começa a... Ele não sabe o que fazer, né? Ele vai em frente ao palácio, ele está vestido num saco cinza. E ele começa a pedir ajuda e aí ele começa a conversar com a Esther. E nisso que ele começa a conversar com a Esther, ele fala, ó, Esther, não acha que porque você é rainha que essa situação não vai chegar em você. Sabe, talvez você tenha sido permitida se tornar rainha por Deus, mas justamente num momento como esse, que o povo judeu está em apuros, você poder intervir a nosso favor. E o que você acha que Esther fez? Ela se omitiu, ela não fez nada, ela falou, cara, não vou fazer nada, eu sou rainha, vocês aí que se virem com esse decreto. Ela orou a Deus, né? Pediu jejum, pediu ajuda aos funcionários dela, aos novos mais íntimos, e mandou ajudar os judeus, se não me engano. Então, primeiramente ela pediu ajuda para os próprios judeus. Ela falou que todo mundo orasse e jejuasse por ela também. E ela também jejuou e orou. E fala na Bíblia que nesse momento ela não estava tendo boas relações com o rei. Ela estava no palácio, ela era rainha, mas ela não estava tendo muito contato com o rei, então ela também não se sentia preparada, assim, ela achava que aquele era o momento de ir lá falar com o rei. Mas ela ficou ali ao redor da sala do rei. Em determinado momento o rei viu a Esther e estendeu ali um instrumento para ela, permitindo que ela entrasse dentro da sala e falou para Esther, Esther, entra aqui na sala, fala comigo, o que você quer falar comigo? O que você me pedir, até se você me pedir 50% de todo o reino da Pérsia, eu vou te conceder. O que você acha que Esther respondeu? Ela podia muito bem ter chegado e falado, então, se você quer que eu faça um pedido, então eu vou pedir para que o Senhor não mate os judeus, né? Ela não podia ter falado isso, já que o rei entendeu, deu essa liberdade para ela. Mas ao invés de falar isso, ela falou, não, eu quero um banquete com o Senhor. E nesse banquete foi o rei, foi o Amã, foi todo mundo nesse banquete. E aí nesse banquete ela foi e pediu, né? Para que não matasse os judeus, não foi isso? Gente, não conta isso não, por favor. Eles me matando antes, você acaba comigo. Desculpa aí. Aí, enfim, assim, uma pessoa normal, se ela pedisse um banquete, ela ia usar aquele banquete para fazer o pedido que ela queria, né? E aí ela usou aquele banquete para pedir um outro banquete. E nesse outro banquete, quando tava... Imagina, você vai no banquete e você pergunta, ó, o que você quer, Esther? E o rei perguntou isso para Esther. Tá, você foi lá, falou comigo que queria um pedido para fazer um banquete. Agora, nesse banquete, o que você quer, Esther? Até 50% de todo o meu reino eu vou te dar. Aí ela falou, sabe o que eu quero? Eu quero que seja feito um outro banquete. Vai entender, né? E aí, quando estava nesse intervalo entre o primeiro e o segundo banquete, o Amã, ele está preparando todo o cenário para a morte do Mordecai. Ele preparou a forca de mais de 20 metros, tinha que ser uma forca assim, que servisse de inspiração para todo mundo ali, que fosse uma morte assim, memorável, que ficasse na memória de todo mundo, para servir de exemplo, que ninguém poderia simplesmente fazer o que queria, que tinha que ter reverência ao Amã. E quando estava prestes a acontecer isso, ele vai no banquete, e um dia antes do banquete o rei ele não está conseguindo dormir. Diz na Bíblia que ele não estava conseguindo dormir, e aí ele pede para que um dos funcionários leia os livros para ele, os livros que tinham acontecido nas últimas semanas no reinado. E ele lê, e fala na Bíblia que o funcionário abre justamente na parte que Mordecai
denuncia os conspiradores do rei. Porque Mordecai não tinha denunciado os conspiradores. Justamente nessa parte o funcionário abre e o rei pergunta: o que aconteceu com esse Mordecai? Ele foi condecorado, ele recebeu algum prêmio? O que aconteceu com ele? E o rei fala que... Aí o funcionário fala pro rei: não aconteceu nada. Né? Não aconteceu nada, ninguém se lembrou dele. Aí, no dia seguinte foi o segundo banquete. Quando chega o segundo banquete, o rei fala pro Amon o seguinte: eu estou prestes a condecorar e dar muitos prêmios para uma pessoa aqui do Império Persa. E o Amon, ele acha que essa condecoração vai ser para ele. Vocês entendem? Vai ser para ele. E ele fala tudo o que ele acha que ele merece pro rei. E ele está achando que a condecoração é para ele. E ele fala: eu quero que haja cavalos, que haja cavalos nessa condecoração, que o povo me aclame, que, enfim, que eu esteja perto de ti. Ele faz os pedidos dele para essa pessoa que o rei quer condecorar. E o rei vai e fala: não quero condecorar você, eu quero condecorar o Mordecai, porque agora que eu prestei atenção que ele foi quem denunciou a conspiração que estava tendo contra mim. O que você acha que como é que ficou o Amon nessa situação? Ele teve que fazer tudo. A pessoa que já estava preparada para matar, ele teve que condecorar com todas as honrarias possíveis no reino, né? E ele condecorou com todas as honrarias. E só então depois que veio o pedido da Esther e o rei acata. E não só o Mordecai ele sobrevive, tem as honrarias, como também o povo judeu ele é salvo de um massacre dentro do Império Persa. Assim, a parte assim de Esther que é mais legal, assim, é você pensar que ela realmente estava sendo guiada pelo Espírito Santo, ela não estava fazendo a vontade dela. Se ela estivesse fazendo a vontade dela, ela teria feito o pedido logo quando o rei chamou a primeira vez, né? Como ela estava sendo guiada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo fez todas essas estratégias, mesmo sem ela entender, ela continuou fazendo, obedecendo, e no final tudo fez sentido, né? Tem coisa na nossa vida que só no final faz sentido, quando está acontecendo não faz sentido nenhum, e só depois, muito tempo depois, tem gente que vai fazer: nossa, ainda ali lá atrás, né? Não estava entendendo, mas agora eu estou entendendo que Deus tinha um plano. Não é assim? Ou não é assim? Nossa, vou nem falar de Ruth, você fala tanto de Esther. Ou fala de Ruth? Ou não fala de Ruth? Ou não? Não, depois, no final. No final, tem quanto tempo aí, Guilherme? 23. Não, no final, já tem 23. Tá, Revolução dos Bichos, quem leu? Douglas, você leu? Eu tô terminando o capítulo 8. Então tá, Revolução dos Bichos, como é que é o livro? Tem os bichos, né? Numa fazenda. E tem o Sr. Jones, que é o dono da fazenda. E aí tem os porcos, que são os líderes dos bichos, né? Vocês estão lembrando? E eles lideram ali uma revolução que os bichos, em nome da liberdade, que estavam sendo ali oprimidos pelo Sr. Jones, e em nome da liberdade, eles queriam expulsar o dono da fazenda e eles mesmos fazerem acontecer ali dentro da fazenda, né? Eles conseguem expulsar o Sr. Jones da fazenda e aquela fazenda só fica com os animais ali na fazenda, né? Você acha que deu certo ou deu errado? Uma fazenda sem o ser humano e apenas com os animais. Tá começando a dar errado. Não dá spoiler não. Não fala pra frente não. No começo deu certo, né? A fazenda foi muito próspera, os bichos eram até mais prósperos de que quando era o Sr. Jones na fazenda. Eles têm o slogan de que qualquer coisa que tem duas pernas é ruim, quatro pernas é bom, né? O peixe se ferrou nessa história, né, Douglas? Então, o peixe não sei quanto no peixe. E aí nessa que eles estão fazendo,
começa a fazer uma revolução de fato, assim, aquela notícia começa a chegar nas outras fazendas, os bichos começam a querer fazer a revolução, tirar os seus donos do comando da fazenda e, enfim, chega em determinado momento que os humanos tentam retomar o controle da fazenda, perdem na guerra e os animais estão ali tomando conta. A partir do momento que eles estão tomando conta, há dois porcos que são os líderes, que é o Napoleão e é o Bola de Neve. São dois porcos que são líderes. O Bola de Neve, ele quer fazer uma revolução através de pequenos grupos, através de comissões, através de comitês. Você reúne pequenos grupos e você começa a ensinar aquelas pessoas, enfim, em pequenos grupos, a coisas absurdas. Por exemplo, você reúne um grupo de reeducação dos animais. Aí você coloca o gato junto com os passarinhos. Aí o gato quer reeducar os passarinhos de que o gato é bom. E o gato adora aquilo, né? Eu tô gostando disso aqui. Mas os passarinhos não gostam, né? Então era a estratégia do Napoleão de uma revolução. Napoleão, Bola de Neve. E a estratégia do Napoleão era através da educação. Ele começa a trazer alguns animais para dentro da sala dele e começa a dar aulas assim, particulares para alguns animais. E eles estão sempre competindo pela liderança da fazenda. Em determinado momento, o Bola de Neve ele faz um projeto muito legal assim, de fazer um moinho para a fazenda, para trazer energia elétrica para a fazenda. E aí ele conta que se ele conseguir fazer aquele moinho, os animais vão ter que trabalhar menos, né? Vai ter menos serviço, vai ter mais tempo para leitura, para diversão. E o Napoleão, tudo que o Bola de Neve falava, o Napoleão era contra, porque o Napoleão queria liderança, né? E isso aí é o capítulo 5, né? Aí a partir do momento que eles estão antagonizando, todos os animais eles estão a favor do Bola de Neve, porque eles querem que esse moinho chegue. Então, ele convence todos os animais de que aquele moinho que ele quer fazer é bom, e o Napoleão quer convencer os animais de que aquele moinho é ruim. Todo poder manda do povo? Vocês acham que todo poder manda do povo? Deveria ser. Teoricamente. Então, os animais estão todos com Bola de Neve. Todo mundo quer um moinho. No final das contas, sabe o que aconteceu? O Napoleão ele tinha criado alguns cachorros. Entre os seus alunos estavam alguns cachorros. Bem filhotinhos que ele pegou bem pequenininho. Que quando o Bola de Neve estava assim, pronto para fazer o moinho dele, e pronto para até assumir a liderança, né? Porque a partir do momento que ele tivesse feito o moinho, ia ter mais a vida toda, todo mundo ia mudar. Ele pega esses cachorros e coloca para correr atrás do Bola de Neve. E eram cachorros ferozes e tal. E coloca o Bola de Neve para correr. E nenhum animal da fazenda se atreve a enfrentar algum daqueles cachorros que eram super bem treinados. E aí a partir daquele momento que assume a liderança, que a partir do momento que o Bola de Neve sai vazado da fazenda, os cachorros foram assim treinados a vida inteira para proteger o Napoleão, e ele vira o líder da fazenda. E isso é uma coisa, assim, quem manda não é o povo, quem manda é quem tem as armas. Não é assim? Por que o governador do estado ele manda no estado? Porque a polícia militar obedece a ele. Independente se o povo gosta dele ou não. Enquanto a polícia militar estiver obedecendo o governador, ele vai ter o poder. Enquanto o exército obedecer o presidente vai ter o poder, independente se o povo gosta do presidente ou não. Quem tem o poder, o povo cubano não quer ter liberdade? Enquanto o exército cubano obedecer o ditador cubano, eles não vão ter liberdade. Enquanto o presidente da Coreia do Sul tiver o respeito dos militares, o povo coreano não vai ter liberdade, né? O poder nunca vem da sua popularidade. Vem de. O Olavo de Carvalho fala de que quantas pessoas te obedecem. Mas mais do que isso, é que as pessoas que têm as armas
armas te obedecem. Se as pessoas que têm as armas te obedecem, você tem o poder independente da sua popularidade. Se a pessoa que tem a caneta lá no ST te obedece, você tem o poder independente. E se a Polícia Federal obedece a eles, porque não adianta você fazer uma canetada e pedir a prisão de alguém se a polícia não te obedece. Se ele fizer uma canetada e a polícia falar, não vou. Vai falar, mas eu tenho a caneta, mas eu tenho um fuzil. Quem é que manda mais, né? Então é isso. Assim. Eu acho que a grande parte assim, desse livro, assim, o capítulo 5, é isso. Ele quer mostrar que quem manda não é o povo, é quem tem as armas. Quando ele assume o poder, ele não era popular, ele tinha os cachorros ali que estavam protegendo ele. E a partir do momento que ele assume o comando da fazenda, ele que estava falando que aquele moinho era ruim, ele começa a chamar o Bola de Neve de criminoso, e ele começa a colocar o projeto do moinho para funcionar em nome dele, falando que o projeto era dele. Ele pega o projeto do Bola de Neve e fala, não, era ruim quando estava na mão do Bola de Neve. Aí os animais começam a falar, não, mas como assim, você não pegou o projeto do Bola de Neve? E ele faz assim uma ginástica mental enorme, dizendo que, não, ele que tinha pegado de mim e eu estava sendo oposição a ele para poder mandar ele embora. E tudo isso aqui é tática política, tática. Você tem que entender uma coisa chamada política, é tática, né? E aí acaba o capítulo 5 assim, beleza? Moinho de vento é tipo um Bolsa Família, né? O Lula pegou pra ele. Acabou o capítulo? Acabou o capítulo. O capítulo 5 termina assim, com o Napoleão pegando o projeto do moinho de vento que ele tinha sido oposição. Beleza, tá, agora vai. Agora vocês vão gostar, ó. Agora vocês vão gostar. Vocês vão gostar, agora vocês vão. Tá legal. O que vocês lembram do Dom Pedro I? O que você lembra do Dom Pedro I? Independência do Brasil, boa. Onde é que foi a independência do Brasil? Aqui em São Paulo, né? Vocês lembram como é que é conhecida a amante do Dom Pedro I? Marquesa de quê? De Santos, né? Dizem que foi nessa viagem que ele fez, que a capital do Brasil era no Rio de Janeiro. Nessa viagem que ele fez do Rio de Janeiro para proclamar a independência aqui em São Paulo, que ele passou por Santos e conheceu a Domitília. Sabia disso? Inclusive um dos familiares da Domitília estava junto com o Dom Pedro e teria apresentado os dois. A Marquesa de Santos. Ele vinha vindo de Santos? Ele vinha de Santos para São Paulo. Quando ele recebeu as cartas e proclamou a independência, mediante as cartas que ele tinha recebido de Portugal, que não aceitavam compartilhar o poder com Dom Pedro I. Queria que fosse uma colônia aqui. E a partir do momento que ele proclama a independência, e ele começa a ter cada vez mais relacionamento com a amante dele começa a querer ter muito poder ali dentro, né? Ela começa a querer ter voz dentro do palácio, começa a querer ir na capela, ir nas festas, ir na missa. Certa vez ela foi numa missa e ela queria se sentar junto com as nobres ali do governo, com o pessoal da nobreza. Só que ela não tinha título de nobreza ainda, ela era só Domitília naquela época. E pela Leopoldina, que era esposa de Dom Pedro I, ser muito popular e todo mundo gostar dela, ninguém gostava da Domitília, né, que era a amante. Quando ela chega perto ali da igreja, da missa, ela sempre é muito de teatro, ninguém trata ela bem, ela sempre é repudiada ali dentro. E aí teve uma hora que o Dom Pedro I ficou muito zangado com isso. Ele falou, não, como assim vocês não tratam ela bem? Sabe o que eu vou fazer? Ela foi e condecorou a Domitília a Marquesa de Santos, que era a condecoração mais importante que alguém podia dar a uma pessoa do Império.
ela foi condecorada com todas as honrarias, inclusive a Leopoldina condecorou junto, né? A mulher tem que ser submissa ao homem, ainda mais naquela época, e ela teve que condecorar a amante. E aí dizem aí que na época o Império Austríaco, né, que era o povo da Leopoldina, era o império mais poderoso da época, né? O imperador da Áustria ficou muito bravo com o Dom Pedro I. O reconhecimento internacional do Dom Pedro I era o pior possível, porque ele colocava a própria mulher para condecorar a amante dele, para ter voz dentro do palácio, ir na missa, ir nas viagens, enfim. Ele começa cada vez mais a ter menos apoio popular dentro do Brasil e fora do Brasil também. E vocês acham que esse reconhecimento fora do Brasil é importante? Sabe o que ele fala, Dom Pedro I? Eu não estou nem aí para o reconhecimento internacional. Eu estou aí para se eles estão fazendo comércio comigo ou não. Eles falam mal de mim, mas eles vêm aqui pro Brasil querer fazer tratado comercial comigo o tempo todo. Então, pra mim, internacionalmente falando, se eles gostam ou não de mim, o problema é deles. Desde que eles venham aqui fazer comércio com o Brasil, tá tudo certo. E foi o que aconteceu. Tanto que, enfim, os ingleses vêm aqui direto, mesmo falando mal do Dom Pedro I, os austríacos, os portugueses, todo mundo queria fazer comércio com o Brasil. Você acha que no mundo que a gente vive hoje não é parecido? Às vezes você tem dois governantes que não se gostam, mas os dois fazem comércio o tempo todo entre eles. Qual é o maior parceiro comercial da China? Você sabe? Estados Unidos, né? Estados Unidos. Qual o maior parceiro comercial dos Estados Unidos? É a China. E eles teoricamente nunca se gostaram, né? Mas assim, na prática, o que o chinês quer? Que o americano faça comércio com ele. Se gosta dele ou não, reconhecimento internacional, assim, é o de menos, sabe? Isso aí é pra gente aqui, povão e tal, que a gente, pra nossa fofoca, porque a gente gosta de falar da vida dos outros, né? A gente gosta de fofocar, falar, esse aqui não gosta desse aqui, mas pra eles ali, o que importa é o dinheiro, né? Vocês viram na guerra agora que a Suécia e a Finlândia agora estão na OTAN? Você sabia disso? Queria entrar na OTAN, agora se já está na OTAN. Por que eles entraram agora? Por que a Rússia, qual foi o pretexto da Rússia para invadir a Ucrânia? Que a Ucrânia era muito perto da Rússia e que eles não queriam nenhum membro da OTAN que fosse tão perto da Rússia, né? E esse foi o pretexto da Rússia invadir a Ucrânia. A Finlândia fica muito perto da a Suécia também. Inclusive, eu morei com um sueco, ele falou que os russos, eles saem da Rússia para ser presos na Suécia. Ele fala que ser preso na Suécia é bem melhor do que viver na Rússia. Você ser preso na Suécia, tem videogame, joga futebol, tem comida, sabe? Falou que tem muita gente que sai da Rússia e vai ser preso na Finlândia. Porque quando você é solto do país também. E a prisão também você é super bem tratado. Enfim, só pra curiosidade agora, eu morei com um mexicano uma vez, ele falou pra mim, acho que eu quando fui preso nos Estados Unidos, porque ele tava tentando passar pela fronteira, né? Ele foi pego em uma dessas. Eu era magrinho, eu passava fome, quando eles me pegaram lá, os americanos me prenderam nos Estados Unidos, comecei a malhar, comecei a comer bem, comecei a aprender a jogar futebol, aprendi a jogar basquete, comecei a pegar banho de sol. Falou que saiu muito melhor da prisão lá nos Estados Unidos, aí já saiu trabalhando. Falou, cara, a quantidade de mexicano que quer ser preso nos Estados Unidos é absurdo. Eles querem ser presos nos Estados Unidos. Eles têm boa alimentação, eles jogam basquete com os americanos. E existe mais isso do que a gente imagina. Agora voltando aqui. Né? Então assim, na guerra que a gente tem agora, qual é a maior arma assim, da OTAN contra a Rússia? O que vocês acham? Qual é a arma que eles têm? O que eles querem ferrar assim, a Rússia? O que você vê assim, eles vão ferrar a Rússia? O que eles fazem? Guerra da desinformação, na narrativa, né? É a mídia que eles têm. Você vê que eles têm tanto que a mídia toda contra
praticamente a Rússia. E financeiro, né? O bloqueio financeiro. A Rússia. Beleza. E qual que é a arma da Ucrânia contra... Não, da Rússia contra a Ucrânia. E da Rússia contra a OTAN. A OTAN que eu falo assim, os europeus, em geral. É o gás natural, né? É os oleodutos, são os fertilizantes, que vem da Rússia. E tipo, agora tá no verão, ó. Daqui a pouco vai chegar o inverno. Como é que eles vão... E assim, a indústria consome muito gás. Não é só tipo banho quente, não. Mas as indústrias europeias todas dependem do gás natural da Rússia. Então, tipo, numa guerra que uma pessoa tem arma como a desinformação, a mídia, e a outra... O que é mais importante? Jornalismo. Até mesmo você ser boicotado financeiramente, ou você não ter alimento, suas indústrias não funcionarem. Enfim, o que de fato é mais importante, né? Tá, vocês querem ter a narrativa de que vocês são os vencedores? Vocês podem ficar com a narrativa. Eu vou ficar com o seguinte, vocês não vão ter o que comer. Vocês vão passar o verão aí. E o Olavo de Carvalho falou isso uma hora. Falou, quando o bicho começar a pegar, quem tem o poder de fato é o Putin e a Rússia. Quando o bicho começar a pegar, não vai ser a narrativa que vai salvar alguém, vai ser quem tiver a arma. Vai ser quem atirar mais forte. Sabe? E na guerra de fato. Aí eu te pergunto, reconhecimento internacional é importante? Não. Assim, tem essa importância, né? Mas você acha que a gente se preocupa demais com isso? Às vezes eu acho que a gente se preocupa demais com isso. Aí às vezes eu acho que a gente até se preocupa demais com a narrativa. Tem, porque Mas enfim. o Bolsonaro faz um negócio aí que eu fico preocupado com. Enfim. É uma visão que eu tenho, não sei se vocês concordam. Tá, agora pra finalizar, falta quanto tempo aí? 42. Tá, vou falar a história de Ruth rapidinho. Vocês têm alguma dúvida quanto a isso? Vocês querem falar alguma coisa? Tá, vou falar uma coisa rapidinho então. Sobre o que aconteceu hoje então. Que foi do Marcos Pontes, né? Alguém viu a entrevista da Janaína Pascoal ontem? Da Leda Nagli? Não. Você viu, Tobinho? Nossa, se o Tobinho não viu, é porque só eu vi mesmo. Que o cara não viu. Ontem tava um negócio assim, Aí, ó, sabe o que a Janaína falou certa vez? Pra Leda Nagli? Falou o seguinte. A Leda perguntou assim pra Janaína. Como é que é o seu relacionamento com o Bolsonaro? Aí ela falou. Já me tratei com ele algumas vezes, mas a gente não conversa muito, a gente só se cumprimenta. Já trocamos mensagem, mas é nada, a gente não conversa, a gente é sempre superficial. Já nos falamos pelo telefone, mas é sempre superficial, sabe? Inclusive o Tarcísio, alguns dias atrás, mandou mensagem dizendo para eu ligar pro Bolsonaro e eu não liguei e não ligo porque a gente não tem um relacionamento de amizade, sabe? De respeito, a gente se respeita. E a Leda fala, e você quer ter o apoio do Bolsonaro sem esse relacionamento de amizade com o Bolsonaro? Sabe, sempre superficialmente? E ela responde, ela fala assim, eu quero que seja racional a coisa, sabe? A gente pode dividir votos, sabe? Tem que ser só uma campanha. Enfim, ela dá os argumentos dela, todos pautados na razão, né? Os argumentos dela. E aí, ó, é uma coisa que eu tava pensando que eu tava vindo pra cá. Não pensei em falar isso, mas agora eu vou falar pra vocês.